Espero aquí, tú puedes cambiar mi aflicción, puedes restaurarme. Un
portugués, ¿no? Então vamos fazer uma pequena revisão, Vamos a hacer una pequeña revisión. tudo bem? ¿Todo bien? Quando eu digo revisão, Cuando digo revisión, eu vou perguntar e vocês vão me responder, yo voy a preguntar y ustedes me van a responder. ok? Vamos lá. Então, quando nós falamos sobre ser cheios do Espírito Santo, Entonces, cuando hablamos sobre ser llenos del Espíritu Santo, nós falamos que ser cheio do Espírito Santo é apenas falar em línguas. hemos dicho que ser llenos del Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas. Muito bem. Muy bien. Muito bem. Então, nós podemos falar em línguas e não ser cheio do Espírito Santo. Entonces, nosotros podemos hablar en lenguas y no ser llenos del Espíritu Santo. Não há problema com o Senhor. No hay problema con el Señor. O problema está aqui, El problema está aquí. porque muitas vezes Porque muchas veces nós não exercitamos a vida no Espírito. Muchas veces no ejercitamos la vida en el Espíritu. Então nós vimos Entonces hemos visto que falar em línguas que hablar en lenguas é uma experiência inicial es una experiencia inicial na nossa vida cristã. en nuestra vida cristiana. Amém? Não é final, No es final, não é a experiência maior. no es la experiencia más grande. É uma experiência que todos nós precisamos ter, Es una experiencia que todos necesitamos tener porque o Senhor deixou para nós porque el Señor nos ha dejado o seu Espírito su Espíritu com algumas manifestações. con algunas manifestaciones. Então nós falamos ontem Entonces dijimos ayer que a Bíblia nos apresenta 3 manifestações do Espírito. que la Biblia nos presenta 3 manifestaciones del Espíritu. Então, a primeira manifestação do Espírito, quem lembra? ¿Quién se acuerda de la primera manifestación del Espíritu? Habitar. Habitar. Nós temos essa experiência a partir do momento que nós recebemos quem? Tenemos esa experiencia a partir del momento en que recibimos ¿quién? Jesus Cristo. Jesucristo. Estou lembrando. Lo hemos dicho. E a segunda experiência? La segunda experiencia, Do derramar do Espírito. el derramamiento del Espíritu. Jesus tinha o Espírito habitando dentro dele, Jesús tenía el Espíritu habitando en él, mas ele não começou o seu ministério pero no empezó su ministerio antes de experimentar o derramar do Espírito sobre ele. antes de experimentar el derramamiento del Espíritu sobre él. Amém? Terceira manifestação do Espírito que nós temos na Bíblia: Tercera manifestación del Espíritu que tenemos en la Biblia, andar. 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 Então não é só ter o Espírito habitando, No es solamente tener el Espíritu habitando, morando, não é somente ter a experiência do Espírito derramado, no es solamente tener el Espíritu derramado, mas também a experiência de andar. pero también la experiencia de caminar, andar. Amém? Então isto é uma ferramenta que o Senhor deu para nós. Entonces ese es un instrumento que el Señor nos ha dado. E nós vimos também Hemos visto también que o Espírito Santo Hemos visto que el Espíritu Santo veio para abrir espaço em nós, vino para abrir espacio en nosotros, para que a Trindade possa habitar. para
para que la Trinidad pueda venir a habitar. Porque o Espírito não faz nada separado da palavra. Porque el Espíritu no hace nada separado de la palabra. E nós vimos que Jesus é a palavra encarnada de Deus. Y hemos visto que Jesús es la palabra hecha carne de Dios. Então primeiro veio a palavra Entonces primero vino la palabra e depois veio o y Espírito. después vino el Espíritu. E agora, Y ahora o Senhor Deus Todo-Poderoso el Señor Dios Todopoderoso está esperando o momento está esperando el momento de também vir habitar conosco. de venir también a habitar con nosotros. Em Israel, En Israel há 7 festas, hay 7 fiestas, mas tem 3 festas pero hay 3 fiestas que acompanham a nossa história que acompañan nuestra historia nesses últimos anos. en estos últimos años. Melhor dizer que é melhor nesses últimos 100 anos. Mejor decir, en estos últimos 100 A años. festa de Pentecostes, La fiesta de Pentecostés, a festa de trombetas la fiesta de las trompetas e a festa dos y la tabernáculos. fiesta de los tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, En la fiesta de los tabernáculos, os judeus los judíos costumam ficar 10 dias acostumbran pasar 10 días fora de suas casas. fuera de sus casas. Eles montam barracas, Ellos arman carpas de folhas de coqueiro de hojas de palmeras, para ficar bem precário mesmo, bien rústico, ¿no? para lembrarem Para recordar que precisam depender do Senhor. que necesitan depender del Señor. Então a festa de tabernáculos Entonces la fiesta de los tabernáculos é Deus habitando no meio do seu povo es Dios habitando en medio de su pueblo e o seu povo confiando em Deus 100%, y su pueblo confiando en Dios 100%, totalmente totalmente e nada mais. y nada más. Quando o povo estava no deserto, Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, eles experimentaram ellos han experimentado dependência total de Deus. dependencia total de Dios. E essa experiência no deserto Y esta experiencia en el desierto não é uma experiência para nós apenas lermos sobre a história do povo de Israel. no es una experiencia para nosotros solo para leer la historia del pueblo de Israel, Mas aquilo que aconteceu no deserto sino que lo que ocurrió en el desierto vai acontecer novamente, va a ocurrir otra vez antes da volta de Jesus. antes del regreso de Jesús. Toda a igreja Toda iglesia vai precisar aprender va a necesitar aprender a depender a depender totalmente de Deus. totalmente de Dios. Quando Isaías fala Cuando Isaías dice que o Senhor tirou o povo do Egito que el Señor sacó el pueblo de Egipto através de grandes águias, a través de grandes águilas, o Senhor vai fazer isso novamente el Señor lo va a hacer otra vez com a sua igreja con su iglesia nos últimos en los dias. últimos días. Mas nós precisamos lembrar Pero necesitamos recordar que os últimos que dias los últimos días já começaram. ya han empezado. Quando começou? ¿Cuándo empezó? Alguém sabe? ¿Alguien sabe? Quando Jesus veio. Cuando vino Jesús. Quando Jesus veio, Cuando Jesús vino, os últimos dias começaram. los últimos días han empezado. Dali para frente, De ahí en o adelante, relógio começou a andar el reloj ha empezado a marcar para o fim. hacia el final. Então agora, Entonces ahora nós estamos nos preparando nos estamos preparando para o fim. para el fin. Entraremos em dias Van a venir días de maior tribulação, de más tribulación, de maior perseguição. de mayor persecución, E nós vamos precisar aprender y vamos a necesitar aprender a depender de Deus a depender de Dios a cada dia. cada día. Por isso nós Por eso nosotros precisamos aprender a andar no Espírito. tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Então, andar no Espírito
Entonces, andar en el Espíritu é ouvir a voz de Deus, es escuchar la voz de Dios, obedecer a voz de Deus, obedecer la voz de Dios e fazer somente a vontade de Deus. y hacer solamente su voluntad. Amém? Jesus Cristo veio Jesucristo vino como o segundo Adão, como el segundo Adán, porque o primeiro Adão porque el primer Adán fez sua própria vontade, hizo su propia voluntad, mas Jesus pero Jesús foi o segundo Adão, fue el segundo Adán e o segundo Adão y el segundo Adán não fez sua própria no vontade, hizo su propia fez a voluntad, vontade daquele que o enviou. hizo la voluntad de aquel que lo envió. Então Jesus falou para seus discípulos: Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a minha vontade mi voluntad é fazer a vontade do meu Pai. es hacer la voluntad de mi Padre. A vontade do meu Pai Es la voluntad de mi é Padre, comida e bebida para mim. es comida y bebida para mí. Quem é Jesus? ¿Quién es Jesús? Nosso irmão mais velho, Nuestro hermano mayor, a quem nós devemos seguir, a quien debemos seguir, a quem nós devemos imitar. a quien debemos imitar. Jesus é o nosso padrão. Jesús es nuestro patrón, Padrão, mesma coisa? porque es el parámetro, ¿no? Nuestro modelo. Então, não teremos como nos apresentar a Deus Entonces no tenemos cómo presentarnos a Dios se não formos iguais a Jesus. si no somos igual a Jesús. Não tem como ser apenas parecido, No hay como ser un poquito parecido. mas precisamos ser iguais a Jesus. Tenemos que ser iguales a Jesús. Essa é a proposta do propósito de Deus. Esa es la propuesta del propósito de Dios. É isso que a palavra de Deus Eso diz. es lo que la palabra de Dios dice. Então o Espírito Santo veio Entonces el Espíritu Santo vino para dar testemunho de Jesus. para dar testimonio de Jesús. Então João 14 En Juan 14 diz que Jesus, o Espírito Santo veio para nos guiar a toda a verdade. dice que el Espíritu Santo vino para guiarnos a la verdad, toda verdad. E Jesus falou Y Jesús dijo que o Espírito Santo que el Espíritu Santo daria testemunho dele. daría testimonio de él. Em João 15, Y Juan 15, Jesus falou Jesús dijo que o Espírito Santo vinha que el Espíritu Santo venía para testificar dele. para testificar de Em él. João Y 16, Juan 16, Jesus repete a mesma coisa. Jesús repite lo mismo. O Espírito Santo vem El Espíritu Santo viene para dar testemunho de mim. para dar testimonio de mí. Então, todos nós temos ouvido a palavra de Deus. Entonces todos hemos estado oyendo la palabra de Dios. Então, nós precisamos também do derramar do Espírito Santo. Entonces necesitamos también el derramamiento del Porque o Espíritu Santo. Espírito e a palavra andam juntas. Porque el Espíritu y la palabra andan juntos. Então, o Espírito Santo veio abrir caminho em nossos corações. Entonces el Espíritu Santo vino a abrir camino en nuestros Veio abrir corazones. caminho em nossas almas. Vino a abrir camino en nuestras almas. Para nos aproximar de Deus. Para aproximar, para acercarnos a Dios. Porque Jesus nos abriu um caminho Porque Jesús abrió un camino através do seu sangue. a través de su E sangre. muitas vezes Y muchas veces nós não andamos dentro desse caminho. no andamos en este camino. Porque não permitimos Porque no que o permitimos Espírito nos leve por que esse el caminho. Espíritu Santo nos lleve por este camino. Agora, na palavra de Deus, Ahora, en la palabra de Dios diz que sem santidade dice que sin santidad ninguém verá a Deus. nadie verá a Dios. Ai, ai, ai. Isso é muito sério. Eso es muy serio. Sem santidade, Sin santidad ninguém verá a Deus. nadie verá a Dios. Você acha que a palavra de Deus é a verdade? ¿Tú crees que la palabra de Dios es verdad? Solamente se Então, se formos apenas um pouco santos, será suficiente? Entonces, si somos un poquito santos, ¿va a ser suficiente? Então, diante de Deus não tem pouco santo. Entonces, delante de Dios no hay poco santo. São apenas santos. Son solamente santos. Amém? O que você é? ¿Qué eres tú? O que somos nós? ¿Qué somos nosotros? Somos santos. Somos santos. Amém? O que é ser santo? ¿Qué es ser santos?
Sim, exatamente. É ser separado. y ser separados. Então, por que o Senhor nos separou? Entonces, ¿por qué el Señor nos separó Para um próximo passo, para un siguiente paso? para começar uma nova obra na nossa vida, Para comenzar una nueva obra en nuestra vida, de santificação. de santificación. Então, fomos separados como santos Fuimos separados como santos para sermos santificados. para ser santificados. Uma coisa é ser santo, Una cosa es ser santos, outra coisa é ser otra santificado. cosa es ser santificado. Fomos separados do mundo. Fuimos separados del mundo, Recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor. recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, Amamos a Deus, amamos a Dios, mas nós precisamos ter revelação pero necesitamos tener revelación que o Senhor nos quer inteiramente para Ele. que el Señor nos quiere completamente para Él. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. capítulo 5. Versículo 19 que nós citamos ontem. El versículo 19 que hemos citado ayer: no apaguen el espíritu. Não apaguem o Espírito. Versículo 23. Versículo 23, Todos já acharam? todos lo tienen. Quem achou diz amém, quem não achou diz espera aí. Quien ha encontrado dice amén, el que no ha encontrado dice un momentito. Pronto? ¿Listos? Então vamos ler o versículo 23. Versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quem vai nos santificar? ¿Quién nos va a edificar? O próprio Deus. El propio Dios. O próprio Deus. Dios mismo. Ele vai santificar o espírito, a alma e o corpo. Él va a santificar el espíritu, el alma y el cuerpo. Agora, ele não vai poder fazer isso Ahora, no va a poder hacer eso se nós desobedecermos o versículo 19. si desobedecemos el versículo 19. O que diz o versículo 19? Todos, por favor, falem. ¿Qué dice el versículo 19? Todos, a ver, por favor, hablen. Fala para o seu irmão do lado. Dile a tu hermano a tu lado. Fala para o irmão do outro lado. Dile al hermano al otro lado. Isto é muito sério, Eso es muy serio, porque o Espírito de Deus porque el Espíritu de Dios é o agente que o Senhor deu para nós, es el agente que el Señor nos dio para que abrisse espaço, para abrir espacio, para que o próprio Deus venha para que el propio Dios venga e nos y santifique. nos santifique. Isso não é uma obra de força. Eso no es un obrar de la fuerza, Esta é uma obra com permissão. es una obra con permiso. É uma obra em que nós nos rendemos totalmente para Deus. Es una obra en la que nos rendimos completamente a Dios. Mas nós temos enfrentado muitas lutas Pero hemos enfrentado muchas luchas e somos provados todos os dias. y somos probados todos los días. E há muitos pensamentos e vozes na nossa cabeça. Y hay muchos pensamientos y voces en nuestra E cabeza. nós precisamos decidir qual voz nós vamos Y ouvir. necesitamos decidir a cuál voz vamos a escuchar.
Em Êxodo capítulo 5, En Éxodo capítulo 5 mostra a história do povo de Israel, muestra la historia del pueblo de Israel depois que José havia morrido. después de la muerte de José. José era filho de Jacó, José era hijo de Jacob, dos 12 filhos de Jacó. uno de los 12 hijos de Jacob. É bom afirmar que Jacó teve 13 filhos. Es bueno hacer mención de que Jacob tuvo 13 hijos. Uma era uma mulher, Una era una mujer, mas a Bíblia não conta as mulheres no Velho Testamento. pero la Biblia no cuenta a las mujeres en el Antiguo Testamento. Então nós ficamos sempre falando que Jacó teve 12 filhos, Entonces siempre decimos que Jacob tuvo 12 hijos, mas foram 13. pero fueron 13. 12 homens, 12 varones, cada homem pai de uma tribo. cada hombre padre de una tribu. Então nós conhecemos a história de José, Entonces conocemos la historia de José, mas o faraó que veio depois pero el faraón que vino después não conhecia José no conocía a José e começou a escravizar o povo de Israel. y empezó a esclavizar al pueblo de Israel. E o povo de Israel cansou daquela escravidão. Y el pueblo de Israel se cansó de esa esclavitud. E o povo de Israel acabou ficando 430 anos no Egito. Y al final estuvieron 430 años en Egipto. Mas esta era a vontade de Deus? Pero ¿era esta la voluntad de Dios? Não. No, Não foi isso que Deus falou com Abraão. no era eso lo que Dios le dijo a Abraham. Deus falou para Abraão que o seu povo ficaria 400 anos. Dios había dicho a Abraham que su pueblo quedaría 400 años. Só que o povo ficou 430 anos. Pero el pueblo estuvo 430 años. Deus enganou Abraão? Dios le ha engañado a Abraham, Deus mentiu para Abraão? le ha mentido. Não. No, É porque o povo não correspondeu. es que el pueblo no correspondió, no respondió. Só depois de muitos anos Solo después de muchos é que años o povo sentiu falta de Deus. es que el pueblo sintió falta de Dios. A terra de Gósen era muito boa, La tierra de Gosén era muy buena, então eles não tinham falta de Deus. entonces no sentían falta de Dios. Então eles não precisavam buscar a Deus. Entonces no necesitaban buscar a Dios. Mas aquele faraó não conhecia a história de José Pero aquel faraón no conocía la historia de José e começou a bater no povo e oprimir o povo. y comenzó a golpear, oprimir al pueblo. E o povo então lembrou-se que tinha um Deus. Entonces el pueblo se acordó que tenía Ah, un Dios. o Deus de José, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ah, el Dios de José, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eles lembraram que podiam buscar a Deus. Se acordaron de que podían buscar a Dios. Mas já tinham passado mais de 400 anos Pero ya habían pasado más de 400 años sem lembrarem que tinham um Deus. sin recordar que tenían un Dios. Todos os dias Todos los días nós vivemos experiências nosotros vivimos experiencias que nos fazem esquecer que nos hacen olvidar que existe um que Deus existe un Dios a quem nós podemos confiar. en quien podemos confiar. E Moisés Y Moisés foi enviado para o Egito fue enviado a Egipto como uma resposta como una do respuesta clamor que o povo começou a fazer para Deus. del clamor que el pueblo empezó a hacer a Dios. E o povo começou a pedir a Deus: livra-nos, Y el pueblo empezó a pedir a Dios, líbranos, Sálvanos. sálvanos. nós queremos o Senhor. Nosotros queremos a ti. Cadê o Senhor? ¿Dónde estás? Onde estás? ¿Dónde estás? Então Moisés foi lá Entonces Moisés fue e disse para o povo: y le dijo al pueblo, Deus lembrou-se de vocês também. Dios se acordó de ustedes también. O que você acha? ¿Qué piensas? Deus pode esquecer? ¿Dios se puede olvidar? Pode. Ele é ¿Puede? Deus. Es Dios. Você acha que Ele lembra dos seus pecados?
¿Tú piensas que se acuerda de tus pecados? Não. No. Ele joga no mar do esquecimento. Él los tira al mar del olvido. Então, se ele quiser esquecer, ele pode. Entonces, si Él quiere olvidar, puede. Ele é Deus. Él es Dios. Amém? Vamos deixar Deus ser Deus? ¿Vamos a dejar que Dios sea Dios? Isso é muito importante Eso es muy importante. para nós aprendermos a confiar em Deus Para que aprendamos a confiar en Dios e na Sua palavra. y en su palabra. Então, Moisés foi falar com o faraó. Entonces Moisés fue a hablar con el faraón. Esse povo pertence a um Deus. Esa gente, este pueblo, pertenece a un Dios. E o seu Deus está querendo a adoração desse povo. Y su Dios, tu Dios, está queriendo, el Dios de ellos quiere adoración de ellos. Então, deixa que o povo vá adorá-lo. Entonces deja que el pueblo va a adorarlo Por 3 dias. por 3 días. E Faraó não gostou dessa ideia. Y no le ha gustado mucho a Faraón esa Essa foi a idea. primeira proposta que Deus fez. Esa era la primera propuesta que Dios hizo. Porque Deus estava querendo ensinar uma lição para Faraó. Porque Dios quería enseñar una lección al faraón. Então Deus enviou Moisés Entonces Dios envió a Moisés como resposta para o povo como respuesta al pueblo e como juízo para o Egito. y como juicio a Egipto. Deus ama o Egito. Dios ama a Egipto. Deus não ficou irado com o Egito. Dios no estaba airado contra Egipto. Deus só corrigiu o Egito Dios solo corrigió a Egipto porque Ele ama o Egito. porque ama a Egipto. Isaías capítulo 19 Isaías 19. tem uma promessa de Deus para o Egito. Hay una promesa de Dios para Egipto. O Egito vai ser restaurado El Egipto será restaurado como um povo que adora a Deus, como pueblo que adora a Dios, juntamente com Israel juntamente con Israel e a Síria. y Asiria. Não Síria, No Siria, a Síria. Asiria. Quem é a Síria? ¿Qué es Asiria? Iraque. Irak. Deus tem um plano para o Iraque. Dios tiene un plan para Irak. Esse é o nosso Deus. Ese es nuestro Dios. Está escrito. Y está escrito. Isaías 19. Isaías 19. Depois veio. Después pueden leer. Vamos ver o que Faraó falou. Vamos a ver qué dice Faraón. Capítulo 5 do livro de Êxodo. Éxodo 5. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Éxodo 5, 6 al 9. ¿Lo tienen? Olha, ¿Puede leer? Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota. Son unos holgazanes y por eso me ruegan: déjanos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. então, Faraó expressou Entonces el faraón expresó exatamente o pensamento de Satanás, exactamente el pensamiento de Satanás, que dura até os dias de hoje. que todavía perdura hasta hoy. Faraó mandou que tirasse os recursos do povo, Que Faraón mandó que se sacaran los recursos del pueblo para que o povo ficasse mais cansado para que el pueblo estuviera más cansado e o povo deixasse de pensar y dejaron de pensar na ideia de adorar o seu Deus. en la idea de adorar a su Dios. O povo deveria ficar bem cansado El pueblo debería estar bien cansado para não confiar no que Moisés estava para falando, no confiar en lo que Moisés estaba porque diciendo, Faraó disse porque el faraón dijo que as palavras de Moisés que las palabras de Moisés eram palavras mentirosas. eran palabras mentirosas. Veja, Vean, Satanás faz a mesma coisa hoje. Satanás hace lo mismo hoy en día. Coloca sobrecarga sobre nós. Pone sobrecarga sobre nosotros. O
Que tempo nós temos para adorar a Deus? ¿Qué tiempo tenemos para adorar a Qual é a Dios? disposição que nós temos para servir o corpo de Cristo? ¿Cuál es la disposición que tenemos para servir el cuerpo de Cristo? Normalmente pouco, Normalmente poca, porque estamos sempre muito cansados, porque estamos siempre muy cansados, trabalhamos muito, trabajamos mucho, fazemos muitas coisas. hacemos muchas cosas. É o mesmo método Es el mismo método que Satanás usou no Egito, que Satanás usó en el Egipto usa agora também. y usa ahora O también. que isso tem a ver conosco? ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Porque a palavra de Deus diz Porque la palabra de Dios dice que nós não podemos abafar o Espírito. que no podemos ahogar el Espíritu. Então, se nós começarmos a ouvir a voz do Espírito, Entonces, si empezamos a escuchar la voz del Espíritu, nós vamos nos ocupar menos. Nós vamos nos ocupar menos nos vamos a ocupar menos com outras con coisas. otras cosas. Vamos aprender Vamos a aprender o que é necessário. lo que es necesario. O que é necessário? Quanto de trabalho é necessário ¿Cuánto de trabajo es necesario para sustentar a sua para casa? mantener su casa? Quanto de trabalho realmente é necessário? ¿Cuánto realmente es necesario de trabajo? Porque a cultura que o mundo oferece Porque la cultura que el mundo ofrece é quanto mais dinheiro, melhor. es cuanto más dinero, mejor. Eu acho que ganhar dinheiro é uma coisa muito boa, Yo pienso que ganar dinero es una cosa muy buena, mas nós precisamos aprender pero tenemos que aprender. trabalhar menos, Trabajar menos, ganhar mais. ganar más. O que você acha? ¿Qué les parece? Isso é uma coisa boa. Eso es algo bueno. Então, para isso, Entonces, para eso precisamos ouvir a voz de Deus. necesitamos escuchar la voz de Dios. O povo de Israel, El pueblo de Israel, os judeus hoje, los judíos hoy, eles ganham muito dinheiro. ganan mucho dinero. São os maiores investidores do mundo. Son los inversionistas más grandes del mundo. Todo o dinheiro do mundo Todo el dinero del mundo está nas mãos deles. está en las manos de ellos. Nova York, Nueva York centro do coração financeiro do mundo, es centro del corazón financiero del mundo. é dominado por judeus. Es dominado por judíos. Judeus gananciosos, Judíos ambiciosos que não conhecem a Deus, que no conocen a Dios. mas têm uma bênção. Pero tienen una bendición. E Deus deu essa bênção para Y eles. Dios dio esa bendición a E ellos. nós? Y nosotros, Nós também somos abençoados por Deus. nosotros también somos bendecidos por Dios. Mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Pero debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Amém? Ou você vai dizer, amém. O van a decir, amén. Amém? Então a mensagem que Satanás trouxe para o povo de Israel Entonces el mensaje que Satanás llevó al pueblo de Israel continua mesmo até hoje. sigue siendo la misma hasta hoy. Mas a mensagem que Deus trouxe para nós, Pero el mensaje que Dios trajo a nosotros, assim como também ao povo de Israel, así como también al pueblo de Israel, continua mesmo até hoje. sigue la misma hasta hoy. O Senhor é o meu pastor El Señor es mi e pastor, nada me faltará. nada me faltará. Amém? O Senhor é o meu pastor El Señor es mi pastor, e nada me nada me faltará. faltará. Mesmo que a vide não dê o seu fruto, Aunque la vid no dé su fruto, nem que os montes se lancem ao mar, o aunque los montes se lancen al mar, nem que a terra trema, aunque la tierra tiemble, hei de confiar. yo he de confiar. Assim que Abacuque falou. Así lo dijo Habacuc. Assim nós precisamos aprender a viver. Y así necesitamos aprender a vivir. Quero repetir, Quiero repetir, não estou dizendo no estoy diciendo que não devemos trabalhar. que no debemos trabajar. Estou dizendo Estoy diciendo que precisamos saber que necesitamos saber quanto é necessário. cuánto es necesario. Eu não sei quantos jovens aqui estão se preparando para casar. Yo no sé cuántos jóvenes aquí se están preparando para casar. Eu não sei aqui quantos não têm filhos.
Yo no sé cuántos no tienen hijos, Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. pero quiero decirles algo. Quem não tem filho ainda? ¿Quién no tiene hijos todavía? Quem está se preparando para casar? ¿Quién se está preparando para casar? Vocês estão buscando a quem? ¿Están buscando a quién? Deus ¿A Dios ou Mamon? o Mamón? Deus, Dios, Jeová, Jehová, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Padre de nuestro Señor Jesucristo, ou Faraó? o Faraón. Vou explicar. Yo les voy a explicar. Quando nós ouvimos a Deus Cuando escuchamos a e Dios somos guiados pelo Espírito y Santo, somos guiados por el Espíritu Santo, nós não vamos andar conforme a corrente desse mundo. no vamos a caminar, andar según la corriente de este mundo. Nós vamos fazer coisas Vamos a hacer que cosas só os filhos de Deus podem que fazer, solo los hijos de Dios pueden hacer, porque confiam em Deus. porque confían en Dios. Quando casal Cuando una pareja olha para o seu bolso mira su bolsillo e pensa assim: y piensa, eu só posso ter um filho. yo puedo tener un solo hijo, Não, eu posso ter 2 filhos. puedo tener 2 hijos. Quem você acha que está consultando? ¿A quién creen ustedes que está consultando? Mamon, A Mamón, o Deus do dinheiro, el Dios del o dinero, Deus das finanças. el Dios de las finanzas. Agora, quando nós Ahora, cuando nosotros ouvimos a Deus oímos a e Dios planejamos nossa y família, planificamos nuestra familia, confiando em Deus, confiando en Dios, Deus vai suprir. Dios va a suplir, Deus vai cuidar de você. Dios te va a cuidar. Mas se você quer cuidar de você mesmo, Pero si tú quieres cuidar de ti mismo, Deus vai olhar para você Dios te va a mirar, e vai olhar com amor, te va a mirar con amor, mas não vai poder fazer nada, pero no va a poder hacer nada. porque tudo que você faz Porque todo lo que tú haces é na sua própria força. es en tu propia fuerza. O que Deus pode fazer? ¿Qué puede hacer Dios? Deus não vai fazer nada Dios no va a hacer ninguna cosa que fique na dúvida que ponga en duda o seu poder, su poder, a sua ação, su a accionar, sua su misericórdia, a misericordia, sua manifestação. su manifestación. Deus não divide sua glória. Dios no divide su gloria. Deus tem prazer na sua glória. Dios se complace en su gloria. Então, quando eu me casei, Entonces, cuando me he casado, eu tinha uma situação financeira. yo tenía una situación financiera. Presta bem atenção. Pon bastante atención. Tudo que eu falar aqui Todo lo que yo diga aquí não tem nada a ver, no tiene nada que não ver, tem nenhuma relação no tiene ninguna relación com esse outro evangelho que estão pregando pelo mundo con ese otro evangelio que están predicando por el mundo sobre prosperidade. sobre prosperidad. Mas eu creio Pero yo creo que todo cristão que todo cristiano é para ser próspero. es para que sea próspero. Sem esse espírito Sin ese espíritu de prosperidade de prosperidad que tem invadido a igreja no mundo inteiro. que ha estado invadiendo la iglesia en todo el mundo. O que eu creio que é ser próspero? ¿Qué es lo que creo que es ser próspero? Ser próspero Ser próspero é eu ter para mim es que yo tenga para mí e também para ajudar o y próximo. también para ayudar al Se próximo. você tem para você Si tú tienes para ti e tem também para poder ajudar, y tienes también para ayudar, você é uma pessoa tú próspera. eres una persona próspera. Amém? Se eu ganho 6 mil reais Digamos que yo gane 6,000 reales e eu não sei administrar 6 mil reais, y no sé administrar estos 6,000 reales, então eu não sou uma pessoa próspera. entonces no soy una persona próspera. Mas se eu ganho 1.000 reais Pero si yo gano 1,000 reales e eu sei administrar y puedo administrar e bien eu sei ajudar pessoas, y sé ayudar a la gente, eu sou uma pessoa próspera. entonces soy una persona A próspera. minha mãe Mi mamá era uma viúva. era una viuda. Ela ganhava 2 salários mínimos Ella ganaba 2 sueldos mínimos e ela ajudava muitas pessoas. y ayudaba a mucha gente. As suas contas eram sempre pagas em dias.
Sus cuentas siempre estaban pagadas al día. Ela era uma mulher próspera. Era una mujer próspera. E eu aprendi isso com a minha mãe. Y yo he aprendido eso con mi madre. Então, quando eu casei, Entonces, cuando me he casado, eu estava confiando completamente em Deus. yo estaba confiando completamente en Dios. E a cada filha, a cada filho que nasceu, Y para cada hijo, cada hija que nacía, a minha situação econômica mi situación económica mudava. cambiaba. Eu tinha mais bênção de Deus Yo tenía más bendición de Dios para cuidar das minhas filhas. para cuidar de mis hijas. Presta bem atenção. Ponga bastante atención. A palavra de Deus diz: La palabra de Dios dice: buscai primeiro busquen en primer lugar o reino de el Deus reino de Dios e a sua y justiça. su E justicia, estas coisas y lo demás, estas cosas, vos serão les acrescentadas. serán añadidas. Não está escrito e outras coisas. Y no han dicho, no se dice y otras cosas, Está escrito estas coisas. dice estas cosas. E Jesus falou sobre o comer, o beber e o Y vestir. Jesús hablaba del comer, el beber y el vestir. Ele falou que não vai faltar. Él dijo que no va a faltar. Então, o que nós precisamos? Entonces, ¿qué necesitamos? Vida cheia do Espírito. Vida llena del Espíritu. Vida separada. Vida apartada, separada, santificada. Deus quer nos santificar. Dios nos quiere santificar. Então, a palavra de Deus diz: Entonces la palabra de Dios dice: não andeis ansiosos no anden ansiosos quanto à vossa vida, respecto a su vida, nem pelo comer, nem pelo vestir, ni siquiera por comer o por vestir, ou pelo alimento, o por el alimento, nem pela roupa que você vai ni vestir. siquiera por la ropa que vas a vestir. Deus vai cuidar de nós. Dios nos va a cuidar. Por isso que nós precisamos ser santificados. Por eso necesitamos ser santificados. Quando somos santificados, Cuando somos santificados, paramos, deixamos de desejar coisas Cuando somos santificados, dejamos de desear cosas que não vai nos fazer bem. que no nos van a hacer bien. Paramos de gastar dinheiro Dejamos de gastar dinero aonde nós não deveríamos gastar en dinheiro. cosas que no deberíamos gastar. Se não aceitamos o processo de santificação, Si no aceptamos el proceso de santificación, tem horas que eu não tenho dívida, hay momentos en que no tengo deudas, tem horas que eu tenho muitas dívidas. hay momentos en que voy a tener muchas deudas. Fazem 3 anos Hace 3 años que eu fui separado para estar apenas no ministério. que fui apartado para estar solamente en el ministerio. Em toda a minha vida ministerial, En toda mi vida de ministerio, eu sempre fiz as duas yo coisas. siempre hice las dos cosas. Trabalhei com escolas, He trabajado con fui escuelas, professor, coordenador, diretor, fui profesor, coordinador, director durante mais de 20 anos. durante más de 20 años. E depois Deus mandou que eu parasse com tudo isso. Y entonces Dios mandó que yo parara, dejara todo eso. E eu fui para trabalhar apenas com a igreja. Entonces empecé a trabajar solamente con la iglesia. Só que eu não trabalho apenas na minha cidade. Pero no trabajo solamente en mi ciudad. Eu viajo para vários lugares. Viajo a diferentes lugares. E Deus tem cuidado da minha casa. Y Dios ha estado cuidando de mi casa. E Deus tem suprido todas as nossas Y necessidades. Dios ha suplido todas nuestras necesidades. Estava reunido com a minha família Yo estaba reunido con mi familia e nós estávamos conversando, y estábamos hablando porque nós íamos orar. porque íbamos a orar. E nós, eu e minha esposa, Entonces yo y mi esposa falamos para as nossas filhas dos nossos planos. contamos a nuestras hijas de nuestros planes. Nós queremos aumentar a nossa casa, Queremos aumentar nuestra mas casa, nós não temos dinheiro. pero no tenemos dinero. Mas o nosso pai tem. Pero nuestro Padre tiene. Então nós precisamos pedi-lo Entonces necesitamos pedir para que ele nos dê o dinheiro. para que nos dé el dinero. E oramos.
y oramos uma vez, una vez, duas dos vezes, veces, um dia, un día, outro, otro, e continuamos a orar, y seguimos orando, pedindo a Deus pidiendo a Dios condições condiciones para que nós aumentássemos a nossa casa. para que pudiéramos aumentar nuestra casa. Um irmão muito querido Un hermano muy querido me procurou me buscó, e falou assim: me dijo, Deus falou comigo Dios me dijo, e com a minha esposa me dijo a mí y a mi esposa para te dar 10 mil reais. para que te dé 10,000 reales. E eu falei: muito obrigado. Yo le dije, muchas gracias. Realmente Deus falou com você. Realmente Dios te ha hablado. E depois disso, Después de eso, na mesma semana, en esa misma semana, um outro irmão otro hermano que não congrega comigo que no es de mi congregación me procurou me buscó e falou assim: y me dijo, lembra aquele dia recuerda ese día que você orou por mim que oraste por mí para que eu conseguisse vender a casa lá em São Paulo? para que yo pudiera vender la casa allá en São Paulo. Eu vendi He vendido e eu senti no coração y sentí en mi corazón de te dar 7 mil reais. de regalarte 7,000 Eu reales. falei para ele: Yo le dije, isso é de Deus. eso es de Dios, Muito obrigado. muchas gracias. Depois 3 irmãos Después 3 hermanos me procuraram me buscaron e falaram para mim: y me dijeron, nós sentimos hemos sentido de ofertar para você de darte una ofrenda e para o outro pastor y dar también al otro pastor uma oferta de 10 mil reais cada um. una ofrenda de 10,000 reales cada uno. Os irmãos estão somando? Están sumando. Eu fui guardando esse dinheiro Yo fui guardando ese dinero. e eu falei assim: obrigado. Yo les dije, gracias. Deus falou com vocês. Dios les ha hablado. Muito bom. Muy bueno. Uma noite Una noche eu estava reunido com nossa congregação à noite yo estaba reunido en mi congregación e um irmão me procurou y un hermano me buscó e apertou a minha mão y apretó mi mano e deixou um saquinho na minha mão. y me dejó una bolsita en mi mano. E eu olhei para aquilo e não entendi. Yo miré eso y no entendí. E eu mostrei para minha esposa, Y le mostré a mi esposa ela também não tinha y entendido. ella tampoco había Tinha entendido. uma placa amarela, Había un letrerito amarillo escrito ouro. escrito oro Eu não entendi. y no he entendido. Dali a pouco, Y casi enseguida o filho desse irmão veio el hijo de ese hermano vino e me entregou um papel. y me entregó un E papel falou assim: meu pai mandou dizer y me dijo, mi papá me mandó decir que agora está completo. que ahora está completo. Esse é o documento Ese es el documento do ouro que ele te deu. del oro que te ha regalado. O irmão me deu uma aplicação em ouro. El hermano me ha dado una aplicación, una inversión en oro. O que é isso? ¿Qué es eso? O Senhor é o meu pastor El Señor es mi pastor e nada me y faltará. nada me faltará. Amém? Eu falei com Deus. Yo le dije a Dios, Eu não falei com mais ninguém. no le dije a nadie más, Eu falei para Deus le dije a Dios qual era a minha cuál necessidade. era mi necesidad. E ele me respondeu. Y Él me respondió. Eu então comecei a obra na minha casa Entonces empecé el trabajo en mi casa e aumentei a minha casa. y aumenté, lo hice más grande. E depois precisei viajar para o Haiti. Entonces tuve que hacer un viaje a Haití. E quando eu voltei, Y cuando regresé, eu estava muito cansado. estaba muy cansado. E eu estava falando com a minha esposa: Y le estaba diciendo a mi esposa, nós ainda precisamos todavía nos falta $2.000. $2,000. E minha esposa falou assim: vamos pedir para Deus. Y mi esposa me dijo, pediremos a Dios. Ok, vamos pedir para Deus. Ok, le pediremos a Dios. E eu dormi. Entonces me he dormido.
E eu tive um sonho. y tuve un sueño. E uma pessoa chegou para mim Y en el sueño una persona se me acercó e me deu $2.000. y me regaló $2,000. Quando eu acordei, Cuando me desperté, eu falei para minha esposa: yo le dije a mi esposa, Deus vai nos dar $2.000. Dios nos va a dar $2,000. Passou o primeiro mês, Pasó el primer mes, passou o segundo, pasó el segundo, terceiro, tercero, nada. nada. Não compreendo. No comprendo. As minhas contas estavam subindo. Mis cuentas estaban aumentando. E quando minha conta chegou a R$5.500, Y cuando mi cuenta alcanzó $5,500, eu falei com a minha esposa: yo le dije a mi esposa, eu vou falar com meu amigo voy a hablarle a mi amigo e vou dizer para ele que eu estou precisando de R$5.500. y le voy a decir que estoy necesitando $5,500. E eu pago para ele sem juros, Y yo le voy a pagar sin intereses, se ele realmente quiser me emprestar esse dinheiro. si es que él esté dispuesto a prestarme esa plata. Eu não tenho paz em pagar juros. Yo no tengo paz en pagar intereses. Juros? Então eu procurei o meu amigo, Entonces busqué a ese mi amigo, expliquei para ele a minha situação le expliqué mi situación e falei para ele que eu precisava de R$5.500. y le dije, yo necesito $5,500. E ele falou para mim, Y él me dijo, por telefone: por teléfono, você pode passar amanhã puedes pasar mañana em tal lugar? en tal lugar Eu vou estar ali que eu preciso fazer um exame y yo voy a estar por ahí porque tengo que hacer unos análisis e eu vou te dar o cheque. y te voy a dar el cheque. E quando eu cheguei lá com a minha esposa, Y cuando llegué ahí con mi esposa, ele virou para mim e falou assim: él me dijo, Abner, Abner, eu tenho alegria yo tengo alegría em te dar como um presente. en regalarte. Você não precisa me pagar. No tienes que darme. Eu parei, Yo me paré, arregalei meus olhos, abrí bien mis falei para minha ojos, esposa: miré a mi esposa quanto custa o dólar hoje? y le pregunté, ¿cuánto cuesta el dólar hoy? E fiz as contas: Y hice las cuentas. R$5.500, $5,500, $2.000. $2,000. Deus havia me dado Dios me había regalado $2.000, $2,000, como ele havia me falado. como me lo había dicho. Se nós confiarmos no Senhor Si confiamos en el Señor a cada dia, a cada día, a cada momento, a cada momento, Ele vai cuidar de nós. Él nos va a cuidar. Uma irmãzinha lá em Jundiaí, Una hermana en Jundiaí, que é mãe solteira, una hermana que es madre soltera, que trabalha numa empresa, que trabaja en una empresa, sentiu um desejo muito forte sintió un deseo muy fuerte de contribuir para a nossa viagem para o Haiti. de contribuir para nuestro viaje a Haití. Eu estava precisando levantar Yo necesitaba levantar $5.000, $5,000 porque nós iríamos fazer várias construções no Haiti. porque íbamos a hacer varias construcciones en Haití. E essa irmã veio Y esa hermana vino e deu uma oferta alta para aquilo que ela ganhava. y dio una ofrenda bastante elevada relativo a lo que ella recibía, ¿no? Como ingresos. E depois que eu voltei do Haiti, Y después que regresé de Haití, ela falou para mim: ella me dijo, pastor, pastor, aquela oferta que eu dei para o Haiti esa ofrenda que yo di para Haití foi exatamente fue exacto o que eu recebi de aumento lo que yo recibí de aumento no meu trabalho. en mi trabajo, en mi sueldo. Ela deu uma oferta, Ella dio una ofrenda recebeu 12 vezes y mais. recibió 12 veces más. Esse é o nosso Deus. Ese es nuestro Dios. Percebe? ¿Se dan cuenta? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Necesitamos escuchar la voz de Quando Dios. nós falamos que ser cheio do Espírito Santo Cuando decimos que ser llenos del Espíritu é Santo mais do que falar em línguas, es más que hablar en lenguas, é ouvir a voz de Deus, es oír la voz de Dios, é depender de Deus, es depender de Dios, é andar com Deus, es andar con Dios, é obedecer a es sua vontade. obedecer su voluntad. Isso vai nos levar
Eso nos va a llevar a ter uma vida a tener una vida cheia do Espírito. llena del Espíritu. Por isso que nós precisamos Por eso necesitamos ser ser santificados, santificados para que os nossos olhos para que nuestros não ojos sejam enfermos. no sean enfermos. Jesus falou isso para os seus discípulos no Sermão da Montanha. Jesús les dijo eso a sus discípulos en el Sermón del Monte. Desculpa, Está bien, falei muito. está bien. Então ele disse para os seus discípulos: Entonces Jesús dijo a sus discípulos, seus olhos precisam ser curados, sus ojos necesitan ser sanados, porque se os seus olhos forem bons, porque si sus ojos son buenos, todo o corpo será bom. todo el cuerpo será bueno. Haverá luz. Habrá luz. O que é isso? ¿Qué es eso? Santificação. Santificación. Amém? Amén. Apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 7. El apóstol Pablo lo dijo en 2 Corintios 7. Abram suas Bíblias. Abran sus Biblias. Do versículo 1 ao versículo 3. 2 Corintios 7, 1 al 3. Ele repete o mesmo assunto de Tessalonicenses, Él repite el mismo tema de Tesalonicenses, mas só que ele introduz pero además introduce a cruz, la cruz, um elemento importante un elemento muy importante para a nossa santificação. para nuestra santificación. Nós precisamos aprender a olhar a cruz, Necesitamos aprender a mirar la cruz, não apenas como um instrumento negativo, no solamente como un instrumento negativo, mas um instrumento positivo sino como un instrumento positivo que o Senhor deixou para nós, que el Señor nos ha dejado, que nós precisamos ter contato todos os dias. que necesitamos tener contacto todos los días. Mas isso só é possível pelo Espírito. Pero eso solo es posible por el Espíritu. Ontem nós lemos: Ayer hemos leído, se mortificarmos as obras da carne, si hacemos morir las obras de la carne, então viveremos. entonces viviremos. Isso é cruz. Eso es cruz. E isso só é possível pelo Y Espírito. solo es posible por el Espíritu. Vamos ler 2 Coríntios 7, 1 a 3. Vamos a leer 2 Corintios 7, 1 al 3. ¿Todos lo tienen? Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenarlos. Ya les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes viviríamos o moriríamos. Amém? Então o apóstolo Paulo agora Entonces el apóstol Pablo ahora está dizendo está diciendo que nós precisamos nos purificar. que necesitamos purificarnos. Então agora é uma ação nossa. Ahora es una acción nuestra. Em Tessalonicenses, En Tesalonicenses, ele disse que o próprio Deus de paz él dijo que el propio Dios del paz vos santifique. los iba a santificar. Agora ele está dizendo Ahora está diciendo que nós precisamos nos santificar. que nosotros necesitamos santificarnos, Espírito, alma e corpo. espíritu, alma y cuerpo. Então, esta é uma ação Entonces, esta es una acción em que nós decidimos, en que decidimos, pela graça de por Deus, la gracia de Dios, obedecer a palavra de Deus. obedecer la palabra de Pelo Dios, Espírito Santo, por el Espíritu Santo. vamos para a cruz Vamos a la e cruz colocamos ali y dejamos allí a nossa vontade nuestra voluntad e aceitamos y a aceptamos vontade de Deus. la voluntad de Dios. Presta bem atenção. Pongan bastante atención. O Espírito que nós temos, El espíritu que tenemos, ele veio de Deus. el vino de Dios, Ele pertence a Deus. pertenece a Dios. Quando nós morrermos, Cuando morimos, o nosso espírito nuestro espíritu volta para Deus. vuelve a Deus.
ele pertence a Deus, pertenece a ele é de Dios, Deus. es de Dios. O que acontece então? ¿Qué ocurre entonces? Salvação da nossa alma. Salvación de nuestra alma. Deus quer salvar a nossa alma. Dios quiere salvar nuestra Nós alma. somos muito mais alma Somos mucho más do alma que espírito. que espíritu. Mas o nosso desafio Pero nuestro desafío é andar no Espírito, es andar en el Espíritu, no Espírito de Deus. en el Espíritu de Dios. Então, o nosso desafio Entonces nuestro desafío é mortificar a nossa carne, es hacer morir nuestra carne, mortificar a nossa alma. hacer morir nuestra alma. Mas presta atenção nesse versículo. Ponga atención en ese versículo. Ele está dizendo Está que diciendo o nosso espírito que nuestro espíritu também precisa ser santificado. también necesita ser Em santificado. 1 Tessalonicenses En Primera Tesalonicenses também diz también que dice Deus vai santificar o nosso espírito. que Dios va a santificar nuestro espíritu. Por quê? Porque Nós vivemos num mundo nosotros vivimos en un mundo que somos muito afetados, que somos muy afectados, somos muito bombardeados, somos bombardeados, somos assim, muitas vezes invadidos somos muchas veces por invadidos, sentimentos, los sentimientos, pensamentos que pensamientos corrompem o nosso que espírito, corrompen nuestro espíritu, corrompem a nossa que alma. corrompen nuestra alma. Então o Espírito Santo veio Entonces el Espíritu Santo vino para santificar para santificar não só o nosso corpo, no solamente nuestro cuerpo, não somente a nossa alma, no solamente nuestra alma, mas também o nosso espírito. pero también nuestro espíritu. Presta atenção, Ponga atención, tanto em 1 Tessalonicenses como em Coríntios, tanto en Primera Tesalonicenses como en Corintios, a obra de santificação la obra de santificación é de dentro para es fora, desde adentro hacia afuera, espírito, alma e corpo. espíritu, alma y cuerpo. Então, tudo que nós fazemos ou falamos Entonces todo lo que hacemos o decimos está relacionado com o nosso interior. está relacionado con nuestro E interior. Deus quer santificar o nosso Y interior. Dios quiere santificar nuestro Deus quer interior. encher o nosso Dios interior quiere llenar nuestro interior da sua de santidade. su santidad. Porque quando nós falamos sobre santificação, Porque cuando hablamos sobre santificación, o importante para Deus lo importante para Dios não é o que eu consigo me santificar, no es lo que yo logro santificarme, não é a minha santificação pelo meu esforço, no es mi santificación por mi esfuerzo, mas a santidade que agrada a Deus pero la santidad que agrada a Dios é quando a sua santidade es cuando su santidad se manifesta em nós. se manifiesta en nosotros. E isto só é possível pelo Espírito Santo, Y eso solo es posible por medio del Espíritu não Santo. pela força mental, No es por fuerza mental, não é por esforço humano. no es por esfuerzo Isto só humano, é possível pelo Espírito Santo. solo es posible por el Espíritu Santo. Por isso nós precisamos ser cheios do Por Espírito. eso necesitamos ser llenos del Por Espíritu isso Santo. precisamos cultivar Por eso necesitamos o cultivar derramar do y Espírito. el derramamiento del Espíritu Jesus, Santo. depois que experimentou o derramar do Espírito sobre ele, Jesús, después que experimentó el derramamiento del Espíritu sobre él, ele reconheceu él reconoció e declarou: y declaró: o Espírito do Senhor está sobre el mim Espíritu del Señor está e sobre ele mí me enviou. y él me envió. Percebe? ¿Se dan cuenta? O Espírito Santo vem sobre nós El Espíritu Santo viene sobre nosotros porque ele quer nos enviar porque nos quiere enviar a esse mundo, a ese mundo, as pessoas ao nosso redor, a las personas a nuestro alrededor, para que então, para que entonces, junto com o Espírito, juntamente con el Espíritu, possamos ser testemunhas podamos ser testigos com poder. con poder. Amém? Espero aqui, tu puedes